Gente, boa tarde. Vocês não querem sentar um pouquinho para frente? Tá bom aí? Então tá, fica à vontade. Então nós vamos iniciarmos o nosso estudo da tarde. E a Marli vai ler para nós a mensagem do livro Seara dos Médiuns. O título é Interpretação. Não é tanto de fenômenos que necessita o Senhor a fim de evidenciar-se entre os homens, embora os fenômenos consigam alicerçar a convicção. O espetáculo que assombra raramente ajuda a discernir. Uma chuva de meteoros suscita observações científicas, mas não interfere em questões de conduta. Não é tanto de palavras que o Senhor necessita a fim de revelar-se entre os homens, embora as palavras sejam recursos imprescindíveis na extensão do reino de Deus. A discussão que contunde raramente ajuda a discernir. O mais nobre orador pode representar-se num disco. Não é tanto de raciocínio que o Senhor necessita a fim de mostrar-se entre os homens, embora os raciocínios cooperem na sublimação da inteligência. O cálculo que exagera raramente ajuda a discernir. O cérebro eletrônico é precioso auxiliar da cabeça, mas desconhece os problemas do coração. Não é tanto de dinheiro que o Senhor necessita a fim de externar-se entre os homens, embora o dinheiro seja elemento importante na lavoura do bem. O ouro que descansa raramente ajuda a discernir. Uma casa bancária não tem livros para registro de sentimentos. Não é tanto de competições que o Senhor necessita a fim de patentear-se entre os homens, embora as competições colaborem na conquista da habilidade. A concorrência que apaixona raramente ajuda a discernir. A multidão aristocrática que se comprime no turfe de vez em vez, grita e chora, aplaudindo um vencedor, e esse vencedor é sempre um cavalo. Para sermos fiéis na interpretação do Senhor, junto daqueles que nos rodeiam, precisamos, acima de tudo, da paciência e do amor, porque só a paciência trabalha sem cessar, construindo o progresso e a compreensão, e só o amor é poder que realmente transforma a vida. Nós vamos acompanhar o cantor, né? Nós temos um cantor aqui, viu, gente? E ele vai cantar para nós a música do Pai Nosso, e logo nós já vamos dar a palavra para o Adolfo. Ele é um colaborador nosso, né? Ele trabalha em outra casa, mas está sempre nos colaborando, viu? Então, terminando o Antônio da prece que ele vai fazer, o Adolfo já inicia. Antes de fazer a prece, nós queríamos esclarecer o seguinte: nós estamos fazendo uma etapa que é especificamente doutrinária. E aqui no COEM, como a gente começa tudo devagar, porque nós não vamos fazer assim, só exposições, só palestras. São só 10 palestras nessa primeira etapa, né? E depois vai ter estudo em grupo, entenderam? Então, a gente procura variar. Então, porque antes a gente fazia estudo em grupo, e tinha gente que chegava até embora, falava, não, eu não gosto de tudo em grupo, não. Né?
Então, por isso que nós falamos, não, então vamos começar devagar. A gente começa com palestra e depois faz estudo em grupo, né? Então, essas palestras só para dar, assim, um subsídio, para passar pelos fundamentos da doutrina, para a gente não ficar só no assunto mediunidade, né? Porque não é só, espiritismo não é somente estudar a mediunidade. A gente precisa da base. E a base está no Livro dos Espíritos, nos 5 livros, né, que a gente até recomenda vocês adquirirem. Não são caros. Os 5 aí você pode comprar, acho que por uns R$50, né, Dô? E no cartão ainda, né? Então vamos fazer a prece, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, ou perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja, que assim seja. E assim seja. Prezados irmãos, boa tarde. É com muita alegria que retornamos a essa casa de muita luz e de muito amor. Vamos falar sobre o Espiritismo e as doutrinas espiritualistas. Não é tema para uma palestra apenas. É tema para o estudo de 1 ano, talvez até 2 anos. Porque vamos falar um pouco de algumas escolas espiritualistas e que nos dias de hoje tem até cursos sobre história das religiões, né? E é muito interessante a diversidade de pensamentos, de religiões que existem no nosso orbe. Mas eu começo falando para vocês de uma frase que é até conhecida e que num primeiro momento nós não vamos falar quem que é o autor dessa frase, que é mais ou menos assim, que todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Todo espírita é necessariamente espiritualista. Nem todo espiritualista é espírita. Então nós vamos examinar o porquê dessa frase, que é um pouco conhecida no nosso meio. Mas para falarmos de espiritismo e espiritualismo, nós vamos falar um pouco sobre o conceito de materialismo.
Puxa vida, mas começando falando de materialismo, é isso mesmo. O materialismo é a crença de que não existe nada além da matéria. Ou seja, a pessoa vive, tem uma vida muito boa, ou não. Aí, com o advento da morte, essa pessoa, ela deixa de existir. Não existe mais. Algumas pessoas, num passado não muito distante, acreditavam que todos os materialistas tinham uma vida desregrada, que não eram pessoas muito éticas, coisas desse tipo. E não é bem assim. Tem muitos materialistas que nós poderíamos até dizer que são mais cristãos do que muitos espiritualistas. Ou seja, tem muitos materialistas que são pessoas éticas, que trabalham para o próximo, que trabalham para o bem, mas que acreditam que não existe nada além do que a matéria. Então esse é o conceito que nós temos do materialismo. Em contrapartida, o espiritualismo é o oposto. Ou seja, os espiritualistas acreditam que existe algo além da matéria, que não existe somente o corpo, que nós somos formados de algo mais, de uma alma ou de um espírito. Até Allan Kardec faz uma diferenciação. Uma vez encarnado, é alma. Desencarnado, espírito. Allan Kardec faz até essa diferenciação. Então, os espiritualistas, eles acreditam que existe algo além da matéria. Que existe uma vida após a morte. Claro que aí cada escola, cada doutrina vai explicar essa vida após a morte de uma maneira diferente. Mas são espiritualistas. Portanto, o espiritualista acredita em algo além da matéria. Isso para nós é importante. Porque na introdução de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele faz um esclarecimento muito interessante. Ele fala que nós não podemos misturar as coisas. Ou seja, o espiritualista é aquele que acredita em algo além da matéria. E o espírita é aquele que acredita nos ensinamentos contidos nas obras que ele publicou. Principalmente 5 obras. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses seriam os 5 livros que formam o chamado Pentateuco kardeciano. Muito embora nos dias de hoje nós sabemos que existem outras obras que também fazem parte do acervo da doutrina espírita, como o Principiante Espírita, o que é o Espiritismo e a Revista Espírita, por exemplo, que são obras fundamentais e que merecem da nossa parte, para quem está se iniciando agora, estudar esses livros, estudar essas obras. Então nós falamos do materialismo e do espiritualismo. E vamos falar um pouco sobre algumas doutrinas espiritualistas. Algumas seguem uma linha teológica. A Igreja Católica, por exemplo, e também as igrejas protestantes ou reformadas, que são conhecidas no nosso país como igrejas evangélicas. Bom, a Igreja Católica, por exemplo, até ela passa por um processo de transição com a renúncia do Papa, né? Isso é muito importante nesse momento histórico que a igreja vive. Ela tem no seu cabedal de informações, no seu corpo doutrinário, a chamada, aquele momento em que nós chamamos, que eles chamam de Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Nós temos que acreditar nisso, dizem os católicos. Tem que ter fé. A Bíblia não tem que ser interpretada, ela tem que ser estudada. E mais do que isso, tem que ser aceita. Portanto, é um conhecimento na base de uma fé cega, de uma fé onde não existe o quê? O questionamento. Entre as igrejas reformadas ou protestantes, ou ainda das chamadas igrejas evangélicas, há uma diferença com a Igreja Católica. Algumas diferenças. As principais. Para os evangélicos, não há necessidade de um intermediário entre o homem e Deus. Então, o que existe na Igreja Católica são os santos. E qual que é a função, o papel de um santo? Seria um representante entre o homem e Deus.
Eu brinco muito, porque eu sou professor, eu brinco muito em sala de aula com as minhas alunas. Eu falo que tem um santo que é o santo casamenteiro. E aí tem aluna católica que até conta, que coloca o santo debaixo d'água, que faz algumas preces. Né? Então tem muitas pessoas que são devotas, né, desse santo, pessoas que ainda não se casaram, por exemplo. E os evangélicos condenam isso. Para eles, basta que o homem faça uma oração, que ele vai estabelecer um canal direto com Deus. Então, nas igrejas evangélicas, não tem a figura dos santos. Essa é uma diferença entre as escolas evangélicas e o catolicismo. Muito embora são religiões que adotam a Bíblia como um livro sagrado, principalmente o chamado Novo Testamento. Né? São religiões diferentes e religiões que pregam um tipo de fé que não pode ser muito questionada. Tanto é que quando a gente começa a apertar um companheiro católico, né, nesses debates entre amigos, mas por que nascem pessoas sem um dedo, sem a mão, ou pessoas que nascem sem falar, ou por que nascem pessoas pobres e outras ricas? Então, quando a gente começa a apertar, fazendo esse tipo de questionamento, eu vou conversar lá com o pastor, ou vou conversar com o padre, e depois eu te respondo. Porque são perguntas cuja resposta para esse tipo de fé é muito difícil. Né? Mas é um tipo de pensamento, um tipo de escola espiritualista. Existe um outro tipo de escola espiritualista que é muito comum, entre nós inclusive, que é o chamado espiritualismo do senso comum. O que é isso? São pessoas que acreditam que existe algo após a morte, mas que não têm religião, que não frequentam religião, e que elas acreditam por acreditar, simplesmente. É o chamado senso comum. Então também é uma outra corrente de pensamento dentro da linha do espiritualismo, que aí não tem nem corpo doutrinário. São pessoas que simplesmente acreditam que existe algo além da morte, mas elas não sabem explicar o que e nem como. E existem outras escolas espiritualistas que são até próximas da doutrina espírita, que são escolas reencarnacionistas, só que cada uma com seu corpo doutrinário. Então nós pesquisamos algumas escolas, como, por exemplo, a Ordem Rosa Cruz, ou Rosa Cruz. Então o que nós pesquisamos entre a Ordem Rosa Cruz? São várias fraternidades, não é uma única fraternidade, com pensamentos diferentes. E dentro desses pensamentos, algumas são até reservadas aos iniciados, aqueles que são convidados a participar das suas reuniões. Há quem diga até que é da maçonaria, o que não é verdade, porque maçonaria não é religião. Né? Maçonaria é uma outra coisa. Inclusive, em Franca, no movimento espírita, nós temos muitos companheiros que são maçons, que frequentam lojas da maçonaria. E a história da maçonaria e o espiritismo no Brasil, sobretudo em Franca, é muito interessante. Porque os maçons, eles trabalham com aquela linha da bandeira da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Mas na maçonaria não tem nada vinculado à religião. Né? E agora, na Rosa Cruz, tem o quê? Essa ideia de que as pessoas seguem alguns conhecimentos, tem até presença de algumas coisas místicas, né, e ocultismo dentro do pensamento dessas fraternidades. Mas não são fraternidades que falam, como se diz, a mesma língua. São fraternidades com pensamentos diferentes. Né? Isso é importante para nós. O esoterismo. O esoterismo também. O pensamento esotérico, ele é um pensamento que vem de longa data e que também é algo que é muito restrito, que é muito fechado, que estudam filosofias, principalmente as orientais. O conhecimento deles vem a partir desses conhecimentos de filosofias orientais e que também acreditam, além da existência da vida após a morte, dessa questão de que nós somos todos filhos do mesmo Deus, e que somos criados para evoluir. Nesse sentido, tem até uma proximidade
com a doutrina espírita. Muito bem. Agora, falando em outras doutrinas, o que nos chama a atenção é falar de pelo menos duas religiões que são espiritualistas e muito próximas de nós, e que nós não conhecemos de um modo geral, que é falarmos da Umbanda e do Candomblé. O Candomblé é uma religião espiritualista, é uma religião mediúnica e que veio do continente africano. A história do Candomblé se mistura com a história do Brasil, porque os escravos, eles não podiam, aqui no Brasil, cultuar os seus orixás. Os orixás seriam os deuses que representam os fenômenos da natureza, como a chuva, ou as águas, né? O sol, o calor, né? Enfim, todos os fenômenos da natureza seriam representados pelos orixás. E no Candomblé, o culto é muito forte aos orixás. Só que no período colonial, a religião oficial, e até mesmo no início da República, a religião oficial era a religião católica. De modo que todas as pessoas que viviam no Brasil naquela época eram obrigados a seguir essa religião. Então o que eles fizeram? Um sincretismo religioso. O que é sincretismo? Cada orixá era representado por um santo católico, né? Iemanjá, Ogum, né? E tantos outros. Eu não vou agora, nesse momento, falar para vocês, olha, esse orixá representava aquele santo católico. Essa não é a ideia. Mas, a grosso modo, o que as pessoas imaginavam? Olha, eles estão cultuando os santos católicos. Eles são cristãos novos, foram convertidos. E, na realidade, eles estavam cultuando os seus orixás, dentro do sincretismo. Mas nos dias de hoje, como é que funciona o Candomblé? As pessoas vão até o Candomblé através do quê? Do jogo de búzios, ou do jogo de cartas. As pessoas vão atrás do Candomblé para resolver os seus problemas, sejam de ordem financeira, para conseguir um trabalho, seja no campo amoroso. Então as pessoas buscam para que eles possam fazer entre aspas, um trabalho, ou um ebó. Um ebó seria um trabalho. No Candomblé tem também o quê? O oferecimento de animais aos orixás. Então, às vezes é uma galinha que é morta, é oferecida aos orixás, tanto o animal como o sangue do animal, né? Uma ovelha, né? Então os animais são oferecidos. Isso para nós é interessante, porque é exclusivo do Candomblé. E uma outra coisa também, que no Candomblé tudo é cobrado. Então você vai no jogo de búzios, você quer saber sobre o seu futuro. Então é claro que isso tem um preço, tem um custo. E tem uma variação, dependendo do trabalho é um preço. Alguns trabalhos R$100, outros R$50, R$200, dependendo do trabalho. Isso também é importante para nós. Onde é que as pessoas se reúnem no Candomblé? Normalmente é no terreiro, ou em uma casa. Ou em uma casa. No terreiro ou em uma casa. E aí tem os cultos, então, aos orixás. E são vários orixás. Apesar de serem vários orixás, cada pessoa é adepta de um orixá. Acreditava-se até pouco tempo, e dentro de algumas linhas, que no Candomblé eles eram politeístas. Não, são monoteístas. Existem vários orixás, mas cada pessoa tem o seu. E aí existe toda aquela simbologia de como descobrir qual seria o meu ou o seu orixá, né? Então nós estamos falando do Candomblé. Agora vamos falar um pouco da Umbanda. Primeiro que é a única religião genuinamente brasileira, a Umbanda. Ela também vem de uma mistura de religiões, ou de um sincretismo, que une o Candomblé, o catolicismo e o espiritismo. A Umbanda, então, é uma religião brasileira e é reconhecida como religião, ao contrário do que muitas pessoas imaginam. Então, em primeiro lugar. Em segundo, na Umbanda não tem esse culto aos animais, ou seja, não tem a matança de animais. O que eles oferecem aos orixás? Folhas, plantas,
Então, eles trabalham muito com questões da natureza. É uma religião muito ligada à natureza, à terra. Eles valorizam a terra, a sombra das árvores, né, esse contato com os vegetais. Então, isso é muito visto na Umbanda. Também se reúnem em terreiros ou em casas. Agora, interessante que eu fiz uma pesquisa, há alguns anos atrás, para descobrir por que existe centro espírita de Umbanda, que é muito comum. Em muitas cidades, na própria literatura, né, de um modo geral, o que se disseminou. Ah, mas você é de mesa branca ou não? Então, por que existe essa coisa de que existe centro espírita de Umbanda? Porque a Umbanda ela foi criada no início do século XX. Quando ela foi criada, por incrível que pareça, ela surgiu dentro de um centro espírita. É porque o nosso movimento ele não é perfeito. Né? A doutrina é maravilhosa, o movimento não. Então, para alguns espíritas na época, espírito de preto velho, por exemplo, não podia se comunicar em centro espírita. Porque ele representava o quê? Que era um espírito que não era evoluído. Então, tinha centro espírita que eles não aceitavam. Não, você vai embora. Então, quando o médium, né, começava, eles percebiam que era um preto velho, não, o senhor pode ir embora. O senhor não é bem-vindo aqui na nossa casa. Então, por conta disso, no centro espírita, quando o preto velho, né, um espírito, ele foi convidado a se retirar, então o espírito convidou o médium para que no dia seguinte eles fizessem uma reunião na casa do médium, porque eles iam começar algo novo. E aí eles começam uma nova religião, que seria dos pretos velhos, dos boiadeiros, das pombagírias. E basicamente do que fala essa religião? Ela não tem essa preocupação, como no espiritismo, da doutrinação dos espíritos. Não. Então, na verdade, ela se preocupa mais com os encarnados, para melhorar a vida de quem está encarnado. E não se preocupa com os espíritos. Então, nesse sentido, há uma diferença com o espiritismo. Muito embora é uma religião voltada para a prática da caridade, para a prática do bem. Na Umbanda nós não encontramos, e isso é muito importante, aquele tipo de trabalho conhecido como macumba, que é o trabalho voltado para o mal. Isso não aparece. Também no candomblé não é todo terreiro que tem a macumba, mas tem terreiro de candomblé que tem trabalhos voltados para o mal. Na Umbanda não. Todos os trabalhos são voltados para a prática da caridade, para ajudar o próximo, para fazer o bem. Mas nós sabemos que dentro da prática mediúnica, o espírito, por exemplo, ele pede um cigarro. Eles oferecem o cigarro para o espírito. Isso na reunião mediúnica, na Umbanda. O espírito pede um trago, ele quer uma bebida, então eles oferecem uma pinga. E às vezes o médium é uma pessoa que não bebe bebida alcoólica. Ou às vezes o médium não é fumante. E interessante que após o trabalho, pelas entrevistas que eu já fiz com pessoas que participam das reuniões da Umbanda, é que o médium ele não sente nem o gosto da bebida, não fica embriagado e também não sente o gosto do cigarro. Isso é muito interessante, nessas práticas da Umbanda. E lembrando também que quando surgiu a Umbanda, havia na legislação, no Código Penal, uma proibição para magia. E a prática de Umbanda era considerada como magia. Então, na época do Estado Novo, na época do governo de Getúlio Vargas, o que eles fizeram para fugir da perseguição policial? Porque a polícia chegava até um terreiro de Umbanda e fechava as portas. Vocês estão praticando magia. Então, o que eles faziam? Adotaram o nome espírita, Centro Espírita de Umbanda. Como tinha o nome de Centro Espírita, então a polícia nem chegava. Não podia fechar as portas. Porque, de acordo com o Código Penal, o espiritismo ele não praticava magia. E a Umbanda sim. Então, os umbandistas, para não serem perseguidos, passam a adotar o nome de espírita. E até hoje tem muito centro de Umbanda, terreiro de Umbanda, com o nome de Centro Espírita de Umbanda. E aí nós passamos a entender até os dias de hoje por que tem essa mistura. E muitas pessoas perguntam, mas você é espírita kardecista? Ou você é espírita umbandista?
Na verdade, nós somos espíritas. E um umbandista é um umbandista. Há diferenças. Algo também muito importante na Umbanda: não existe um livro sagrado. Entre os católicos e protestantes, por exemplo, é a Bíblia. Para nós, eu diria que é a obra de Allan Kardec. Não dá para falar que para o espírita é um livro. São vários livros. São os livros publicados por Allan Kardec. Mas nós temos os chamados livros sagrados, entre aspas, se é que eu posso usar essa expressão. Mas na Umbanda não. Então, os conhecimentos são passados pela tradição oral. Os mais experientes, os mais velhos, ensinando os mais novos. Uma outra coisa muito interessante, que existem diferenças entre um terreiro e outro. Existem diferenças entre um centro e outro. Essa organização da Umbanda, enquanto instituição, confederação, isso é algo novo. É coisa dos anos 90 para cá. Então, nos dias de hoje, é que os centros de Umbanda estão se articulando, estão se organizando e, inclusive, publicando livros sobre Umbanda. Então, isso é muito novo para eles. Agora, vamos falar um pouco do Espiritismo, que é uma doutrina espiritualista. Pois não? Infelizmente. Eu diria que até hoje tem centro espírita com muito preconceito. Porque tem muito espírito de luz que se apresenta como preto velho. E que nós somos informados. Porque os espíritos, e nós aprendemos isso nas obras de Kardec, o espírito se apresenta como a forma que ele bem escolher. Tem então uma história muito interessante, que é mais ou menos assim. Lá no sul do país, tinha um centro espírita, cujo esclarecedor, eu quando era pequeno, eles falavam doutrinador. O termo correto é esclarecedor. Ele era de família alemã e falava o alemão fluente. Mas ninguém sabia disso no centro espírita. Que o homem que ele era descendente de alemão, todo mundo sabia. Era notório, né? Pelos traços físicos. Mas que ele falava o alemão fluentemente, ninguém sabia. Ele também não fazia propaganda. E se apresentou um espírito de preto velho, com aqueles trejeitos do preto velho, que eu não vou tentar imitar aqui, porque eu não vou conseguir. E ele convidou o espírito: olha, o senhor está no lugar errado. Isso aqui é um centro espírita. Eu gostaria que o senhor procurasse um outro local, porque não é aqui o local onde o senhor está. E o espírito foi embora. Na mesma reunião, se apresenta um espírito de luz, de uma mulher alemã. E o esclarecedor conhecia a médium. Ele sabia que a médium não falava alemão. E o espírito se comunica falando em alemão. O esclarecedor ficou o quê? Maravilhado. Nossa, um espírito de luz falando em alemão. Quanto privilégio. Mas quanto privilégio. E falando aquelas mensagens maravilhosas. Até que no final ele falou assim para o espírito: venha mais vezes. Você é muito bem-vindo em nossa casa. E o espírito respondeu: eu não voltarei mais aqui. Porque agora há pouco eu vim como preto velho. E você disse que eu não sirvo para me comunicar nesse centro espírita. Veja, até os dias de hoje, ainda tem centro que fica escolhendo. Numa outra palestra eu ouvi um orador dizendo o seguinte: não, porque lá no nosso centro espírita só se comunica o Chico Xavier, só se comunica Emmanuel, só se comunica Meimei, irmã Sheila, só se comunica espírito de luz. Quer dizer, que centro espírita que é esse? Nós não podemos ficar escolhendo quais são os espíritos que vão se apresentar no nosso centro. Nós não podemos ficar escolhendo quais os espíritos que vão se utilizar do nosso aparelho mediúnico. Nós temos que estar a serviço da espiritualidade, né? Então, o espírito de preto velho que se apresenta no centro espírita, ele pode ser um espírito de luz, como qualquer outro. Então, não é a veste o mais importante, é a mensagem. É por isso que os espíritos, de um modo geral, eles até dizem o seguinte: não, eu não vou falar meu nome, eu sou um amigo. E nós ficamos curiosos, né? Mas será que é o Chico? Será que é o Bezerra? Né? Nós ficamos com a nossa curiosidade, porque nós ainda temos essa necessidade de saber qual é a fonte. Para os espíritos, o importante é a mensagem. Mas vamos falar então da doutrina espírita. O que diferencia o espiritismo dessas outras doutrinas espiritualistas é o seu corpo doutrinário. Primeiro que o espiritismo, ele nasce a partir de pesquisas científicas.
Hoje o movimento espírita começa aos poucos a resgatar isso. O espiritismo é ciência, em primeiro lugar. Porque aqui no Brasil ele se constituiu como religião. E o que mais ouvimos nas casas espíritas? As palestras com mensagem religiosa. Algo muito importante para nós. Como precisamos do Evangelho. Como precisamos melhorar, trabalhar o nosso coração, a nossa mente. Como precisamos desenvolver a asa da moral. Mas o Espiritismo também tem um lado científico, e que estudamos muito pouco. Então ele nasce a partir de pesquisas das chamadas sessões das mesas girantes, ou das mesas dançantes. As pessoas, no século XIX, ficavam diante de uma mesa, essa mesa levantava, produzia sons, ruídos, batidas. Às vezes a mesa ficava até o alto, mas bem em cima mesmo. E as pessoas até andavam debaixo da mesa. E ela lá em cima, depois ela descia ou caía de uma vez. Vários pesquisadores estudavam esse fenômeno. Vários pesquisadores. Mas foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, um francês, que mais tarde adotou o pseudônimo de Allan Kardec, que estudou a fundo esses fenômenos e descobriu que por detrás dos barulhos, do movimento das mesas, haviam espíritos que as animavam. Os espíritos não animavam as mesas diretamente, porque era preciso o concurso dos médiuns. Então o espírito, em relação com o espírito do médium, como é um fenômeno físico, o médium nem sabia que estava participando daquele fenômeno, e aí era produzido o fenômeno mediúnico. Então começam o quê? Os primeiros contatos. E Allan Kardec vai fazendo uma série de perguntas, e as mesas tinham um código, uma espécie de código Morse. Uma batida letra A, 2 batidas letra B, 3 batidas letra C. Imagine o trabalho que era entrar em contato com os espíritos por meio desse código Morse. Aí, estudando o Livro dos Médiuns, por isso que é importante o Cohen, Allan Kardec narra que, por sugestão dos próprios espíritos, passaram a utilizar uma prancheta. Amarrava um lápis na prancheta, o médium colocava a mão na prancheta, a prancheta ia se movendo e escrevendo em forma de espiral. Depois a prancheta foi trocada por uma cesta de vime. O lápis amarrado na cesta, o médium com a mão na cesta e produzindo também escritas, palavras, frases. E depois os espíritos. Olha, na verdade quem está se comunicando é o espírito. É de espírito para espírito. Não há necessidade da cesta. Aí começa o que? A psicografia. Mais tarde vocês vão estudar cada uma dos tipos, né, de mediunidade. A psicografia imortalizada no trabalho de Chico Xavier, que é esse fenômeno, né, em termos de mediunidade. Então nós conhecemos, talvez hoje, mais é a psicografia e a psicofonia. A psicofonia também, quando o médium se comunica. No caso de Divaldo Pereira Franco, nas oportunidades que nós já tivemos de ver o Bezerra de Menezes se comunicar através do Divaldo, a mudança do semblante, da face, do rosto, a voz, né? Muito embora, estudando o Livro dos Médiuns, nós sabemos que isso não é necessário. O médium não precisa mudar o seu rosto, a face, nada disso, né? Mas voltando a falar então do Espiritismo enquanto ciência, Allan Kardec foi pesquisando esses fenômenos. Então nasce o que? A doutrina espírita. Uma doutrina com base em um pensamento científico. Porque Allan Kardec era um homem da academia, era um poliglota, era um professor, homem com livros publicados. Então todo o conhecimento científico de sua época, do século XIX, ele utilizou na codificação da doutrina espírita. Por isso é que é importante estudarmos os livros que ele lançou. Por isso que é importante estudarmos os livros que ele publicou. Porque ele pesquisou. E o que ele pesquisou? Ele pesquisou a relação dos espíritos conosco. Ou a relação do mundo material com o mundo espiritual. Ou o mundo invisível. O Espiritismo é isso. É a doutrina que estuda essa relação entre nós e os espíritos.
Então a doutrina espírita, ela vem esclarecer justamente isso. Tem um lado filosófico. Qual que é o aspecto filosófico? Que é o espiritismo que veio trazer a luz sobre o que somos, de onde viemos, para onde vamos. É o espiritismo que veio trazer as grandes respostas da humanidade. Respostas de perguntas que até então nenhuma outra religião, nenhuma outra doutrina, nenhuma outra filosofia havia respondido de uma maneira tão clara. Então Allan Kardec, ele traz para nós uma nova visão. É quebra de paradigmas, porque ele vem trazer para nós a ideia de fé raciocinada. Então quem está aqui presente hoje e que não é espírita, continue com a dúvida. Isso é bom, isso é muito bom, porque Allan Kardec ele ensina que ninguém tem que ser forçado a acreditar no ensinamento dos espíritos, mas tem que, pela analogia, tem que chegar aos esclarecimentos. Porque o ensinamento dos espíritos tem uma lógica profunda, porque eles vieram, os espíritos superiores, trazendo o ensinamento do Pai. É a lei natural, são os ensinamentos de Deus. E Jesus havia prometido há mais de 2000 anos: enviarei o Consolador prometido. Enviarei o Consolador prometido, o Espírito da Verdade. E é o Espírito da Verdade que coordena os trabalhos da publicação das obras de Allan Kardec. Porque Allan Kardec, quando estudamos o Evangelho, é tão interessante que vem um texto inicial e depois vem o quê? As instruções dos Espíritos. Vários Espíritos tecendo comentários diferentes com o mesmo teor doutrinário. No Espiritismo é uma ciência, porque existe entre os Espíritos concordância. Porque aqueles assuntos aonde não aparece a concordância, eles não foram publicados nessas 5 obras de Allan Kardec. Allan Kardec foi além, porque ele criou uma revista, e nessa revista ele queria saber qual era a impressão dos leitores e dos espíritos acerca de temas que ele ainda não tinha certeza. Então os espíritos se comunicavam falando sobre certos assuntos, as mensagens eram publicadas, e as pessoas também escreviam, dando as suas opiniões, fazendo críticas, fazendo perguntas, ou retificando aquele tipo de ensinamento. Allan Kardec criou uma espécie de tribuna livre com a revista espírita. Que religião faz isso? Que dá a possibilidade dos outros de criticar, de discordar, de questionar. Porque esse é o ponto forte da doutrina espírita, a do questionamento. Tanto é que o livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, cuja primeira pergunta: o que é Deus? Os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então vejam vocês, é uma doutrina que surgiu a partir do quê? Do questionamento, de perguntas. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Por que é religião? Porque o Espiritismo, ele veio para nos aproximarmos do Pai, para nos aproximarmos dos Espíritos superiores, para promover a regeneração da humanidade. É para isso que veio o Espiritismo. Portanto, para nos aproximarmos de Deus. Quis Deus que um movimento revolucionário acontecesse na Terra. Um movimento sob o ponto de vista moral. E Allan Kardec veio para codificar a doutrina espírita. Então, eu posso dizer a vocês que é uma revolução sob o ponto de vista moral, a vinda do Espiritismo. A publicação das obras de Allan Kardec, obras tão profundas de conhecimento doutrinário. O que separa o Espiritismo das outras religiões são os conhecimentos. Então, se no centro espírita não tem estudo, se o médium que participa de uma reunião espírita, se ele não estuda, esse médium ou esse centro está mais próximo da Umbanda do que do Espiritismo. Porque Allan Kardec, ele nos convida ao estudo, ao esclarecimento. Está lá, inclusive, na contracapa do livro dos médiuns, que é o guia, né, dos médiuns, ou daquelas pessoas interessadas no estudo da mediunidade. Então nós temos que procurar as obras, o esclarecimento. Porque a prática espírita,
E aí a FEB, a Federação Espírita Brasileira, lançou um documento falando da prática espírita. A prática espírita é aquela onde nada pode ser cobrado. Nada pode ser cobrado. Então, no centro espírita, nós não podemos cobrar nada, em primeiro lugar. Dar de graça, ou que de graça receber. Essa é uma bandeira nossa. Outra bandeira nossa, que não precisa do incenso, de velas, né? Esse tipo de coisa dentro do centro espírita. Que não precisa de imagens, porque nós não cultuamos imagens. O nosso culto é o ensinamento dos espíritos. A nossa crença é na presença dos espíritos. Espíritos e encarnados. Então não cultuamos imagens, né? Então, isso é prática espírita. Prática espírita é quando o médium estuda a mediunidade. Porque, infelizmente, em algumas casas espíritas, sabemos que tem companheiros que trabalham, companheiros de boa vontade, e que não estudam. Reuniões onde, às vezes, o que deveria ser uma prática cristã, o esclarecedor, às vezes ele é muito rude com o espírito que ele está esclarecendo. Então eu não posso usar da força se eu sou um esclarecedor. Eu tenho que usar do amor. Eu tenho que usar da pedagogia. Mas para isso eu preciso de conhecimento. E só tem conhecimento quem estuda. Então o que diferencia o espiritismo das outras doutrinas é esse conhecimento. Ainda uma frase muito importante de Allan Kardec, que a doutrina espírita, ela tem uma razão, né? Ela tem uma fé, ela nos ensina a ter uma fé que pode encarar a razão face a face, em todas as fases, em todas as épocas, né? Então essa é a fé. É a fé com base no raciocínio, com esclarecimento. Mas, por outro lado, essas doutrinas espiritualistas, elas têm servido e muito para trazer aos homens a mensagem da paz. E, nesse sentido, o Espiritismo também, ele se preocupa muito com a mensagem da paz. Porque é importante vivermos, apesar das diferenças, com crenças diferentes, com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, mas cultuarmos ou vivermos dentro de uma cultura de paz. O que nós não podemos permitir é, há mais de 60 anos atrás, aqui em Franca, numa escola, uma criança sendo expulsa porque ela não era católica. Isso fez com que um casal reunisse, pedisse ajuda dos amigos e fundasse uma escola, que hoje é uma fundação. Estou falando do casal Novelino, o Dr. Tomás e a Dona Aparecida, que fundaram o Pestalozzi porque houve intolerância religiosa. Porque uma criança que era espírita, ela não pôde estudar numa escola, ela foi expulsa da escola. Aí eles fundaram o Pestalozzi. E hoje, o Educandário Pestalozzi é uma escola que visa a liberdade. Não é uma escola para espíritas, é uma escola para todos. Pessoas de todas as religiões, de todos os credos. Até porque, do contrário, o casal estaria praticando, ou seus seguidores, o que foi feito no passado. Então a escola hoje ela tem essa visão de atender a todos. E tem os seus trabalhos doutrinários também, como o Evangelho, passe, evangelização, estudos da doutrina espírita, além de vários eventos espíritas que acontecem lá no Pestalozzi. Então nós falamos sobre isso, porque é importante lembrarmos que temos que lutar por uma cultura de paz. Então, respeitar as pessoas. Se a pessoa frequenta uma religião, não importa qual, é preferível assim, é melhor assim. E também o Espiritismo, ele não é a religião do futuro. Ele é o futuro das religiões. Ou seja, o católico pode continuar católico, indo ao centro espírita. O umbandista é a mesma coisa, o evangélico é a mesma coisa. As pessoas não precisam deixar de frequentar suas religiões, de ter as suas crenças. O que nós temos que fazer no centro espírita é atender as pessoas, ou os espíritos, em suas necessidades. É esse o trabalho que temos que desenvolver na casa espírita. Nós não temos que ter essa preocupação de convencer as pessoas a mudar o seu pensamento, a mudar o seu credo religioso. Nada disso. Nós temos que simplesmente servir, fazer a nossa parte.
e estudar, porque esses ensinamentos, esses esclarecimentos dos Espíritos, são ferramentas importantes que vão facilitar a nós a busca da reforma íntima. Porque é isso que nós temos que fazer, cada um. Lutar contra as nossas imperfeições, lutar contra o nosso orgulho, o nosso interesse pessoal, o nosso egoísmo, porque não somos perfeitos. Nós estamos em busca daquele que é o caminho, que é a verdade e é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E Ele é só amor. Ele é Jesus. E é em nome dEle que eu agradeço a oportunidade de estar com vocês nessa tarde tão gostosa e fico à disposição para as eventuais perguntas que possam ter surgido a partir dos meus comentários. Muita paz. Então nós vamos encerrar, certo? Se não tiver ninguém mais fazer pergunta. É um assunto assim que vale a pena a gente pegar os livros, estudar também, pesquisar, porque tem muita coisa, né, Adolfo? O Adolfo deu só como se diz, um empurrãozinho. Então nós vamos mentalizar os nossos pensamentos, elevá-lo a nosso Pai amado, a Jesus, nosso irmão querido, que nos trouxe essa luz maravilhosa, seus ensinamentos, para que cada um de nós possamos seguir esse caminho. Então vamos agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, e transmitindo a cada um do nosso lar, para nossa casa, essas vibrações de paz, de harmonia que todos nós estamos recebendo, para que ao chegarmos em nosso lar, continuamos com essa mesma paz. Que Jesus abençoe a todos nós durante toda a semana. Vamos procurar estar em equilíbrio, corrigindo os nossos impulsos de insegurança, de raiva, para que possamos retornar a semana que vem envolvidos de energia boa, de sentimentos bons. Que Jesus espera de cada um de nós que nos transformemos, que nos melhoremos. Que Jesus nos abençoe e nos acompanhe. Que assim seja.